Fala galera, beleza pessoal? Estamos gravando o nosso 33º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos estar falando sobre conjunto dos números racionais e irracionais. Na nossa última aula nós falamos sobre conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros, ok? Vamos dar continuidade aqui, acompanha comigo. Olha só, pessoal. O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma A sobre B, ok? Em outras palavras, podem ser escritos na forma de uma fração. Vamos ver aqui dois exemplos, ó. Vamos começar com o -3 e com o 7. Repare que eu tenho aqui um número negativo e um número positivo. Eles são números inteiros. Só que eu posso pegar qualquer número inteiro e transformar ele na forma de uma fração. É como se eu colocasse esse número 1 aqui embaixo. Agora ele está na forma de uma fração. Em outras palavras, todo número inteiro, todo número natural, ele também é um número racional, pois eu posso escrevê-los na forma de uma fração, ou seja, na forma de A sobre B, ok? Vejamos aqui outros exemplos. Podemos colocar aqui, ó, -5 sobre 2. Podemos colocar 8 sobre 5. 1 sobre 3. 32 sobre 9. E assim segue infinitamente, tá bom? Agora, preste atenção neste detalhe que eu vou falar aqui. Eles são números inteiros, certo? E todo número inteiro, eu já comentei com vocês que eles podem ser escritos na forma de uma fração. Então, todo número inteiro, ele é também um número racional. Agora, olha só esses outros dois números. Repare aqui o seguinte, que se eu pegar 5 e dividir por 2, aqui vai dar um número decimal exato. Repare que dá exatamente 2,5. Aqui, se eu dividir 8 por 5, vai dar exatamente 1,6. Em outras palavras, ó, se você tiver R$8 e dividir para 5 pessoas, cada pessoa vai receber R$1,60. Aqui dá uma divisão exata, ok? Um decimal exato. Então, podemos falar também que o conjunto dos números racionais, ele também é formado por decimais exatos, tá? Conforme estes dois exemplos que nós colocamos aqui. E esses outros dois, ó, se você reparar e fizer da mesma forma a divisão, se você dividir 1 por 3, você vai encontrar aqui, ó, 0,33333 infinitamente. Se você pegar 32 e dividir por 9, você vai encontrar 3,5555 infinitamente. Então, esses dois números são exemplos de decimal periódico, né? Ou então uma dízima periódica. Ele tem como resultado, após a vírgula, uma dízima periódica, que são nada mais, nada menos aqueles números que se repetem após a vírgula. Então, nós podemos aqui dizer que o conjunto dos números racionais também é formado por frações cujo resultado é um decimal não exato, como está escrito aqui, é um decimal não exato, pois após a sua vírgula nós temos uma dízima periódica. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Agora, mais uma observação importante. Se eu tiver esse número aqui, ó, 1,4. Este é um exemplo de decimal exato, ok? E se eu tiver 1,4444, aqui nós temos um exemplo de decimal não exato, que também é chamado de decimal periódico.
É chamado de decimal periódico, pois ele tem, após a vírgula, um número que se repete. E pode ser um ou pode ser vários números que se repetem. Neste caso aqui é apenas um único número. E este número aqui, ó, 1,444, ele também pode ser representado da seguinte maneira. Ele pode ser representado assim, ó. 1,4 e você passa um tracinho em cima do 4, que é onde você está representando o quê? Que o 4 se repete infinitamente, tá bom? Se eu tiver esse outro exemplo aqui, ó, 2,4565656 infinitamente. Então, este número, ele também pode ser representado de que forma? 2,456 e apenas o 56, que é a parte periódica que se repete infinitamente, tá bom? Outro exemplo aqui, 3,471471. Neste caso aqui, ó, são 3 números que estão se repetindo. Então, eu posso representar como 3,471 e um tracinho em cima do 471, que é a parte periódica, que é a parte que está repetindo, tá bom? Então, pessoal, não se esqueça desta representação aqui, pois ela é fundamental na hora que você estiver indo resolver uma questão para identificar com mais clareza a parte periódica, tá bom? Agora, vamos aqui para a reta numérica para você entender uma outra coisa importante. Vamos pegar esses números aqui, ó, e vamos representá-los aqui na reta numérica. Nós temos ali o primeiro, ó, o menos 3. Então, onde é que vai ficar o menos 3 aqui na reta numérica? É importante, primeiramente, você identificar onde é a origem. Aqui, ó, é a nossa origem, ó. Aqui é a origem. E para a direita, nós temos os números inteiros positivos. E para a esquerda, nós temos os números inteiros negativos. Agora, onde nós iremos identificar aquele menos 3? Se ele é um número negativo e ele é um número inteiro, então o menos 3 é exatamente nesta posição aqui, ó. Menos 3. Ok? Onde nós podemos identificar aquele 7? Lá na parte positiva, ó. Exatamente aqui. É o 7 positivo. Onde nós podemos identificar aquele menos 5 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 2,5. Onde nós vamos identificar ele? Ele é negativo, então se ele é 2,5, ele está entre o 2 e o 3 negativo. Então, ó, o 3 negativo é aqui, o 2 negativo é aqui, 2,5 é exatamente na parte central entre o 2 e o 3 negativo. Então, aqui é onde nós vamos identificar quem? A fração menos 5 sobre 2. Ok? A outra fração lá, ó, 8/5, que fazendo a divisão dá 1,6. Então, tá entre 1 e o 2 positivo. O 1 e o 2 positivo tá aqui, ó. Você concorda comigo que bem nesse meizinho é o 1,5? Como lá tá dizendo que é 1,6, ele é um pouquinho mais à frente aqui, ó. Então, a gente representa o 1,6 ou 8/5 exatamente aqui na reta numérica. 1/3, onde é que a gente identifica o 1/3 aqui? Você concorda comigo que 1 dividido por 3 dá 0,3. E 0,3 está entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1. Ele vai ficar aproximadamente aqui, ó. O 1/3. Ok? E por último lá, ó, 32 sobre 9 dá 3,555. Que então, esse resultado está entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4, 3,55, ó. Aqui nesse meio é exatamente o 3,5.
Então, 3,55 está um pouquinho à frente. Logo, então, 32 sobre 9 é aproximadamente aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos falar agora sobre o conjunto dos números irracionais, tá? O primeiro ponto fundamental que diferencia os números irracionais dos racionais, que é o que nós acabamos de ver, é que aqui os números irracionais não pode ser escrito na forma A sobre B. Nós acabamos de ver o quê? Que os números racionais, eles podem ser escritos em formato de uma fração, ok? Só que neste caso dos números irracionais, ó, eles não podem ser escritos, né, na forma A sobre B. Vejamos aqui alguns exemplos. A raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 10, o π e muitos outros números eu poderia colocar aqui. Nenhum desses números você consegue escrever em forma de uma fração, tá bom? Agora, veja só. Abrindo aqui a calculadora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular quanto que é a raiz quadrada de 3. Repare que a raiz quadrada de 3 é 1,73, 20, 50, 8 e assim segue infinitamente. A raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,16, 22,777 e assim segue infinitamente. O π, ele equivale 3,14, 15, 9, 2 e assim segue infinitamente, tá? Só uma observação aqui para que você não confunda. Aqui no raiz de 10, que está aparecendo 777, isso não significa que esse 7 vai se repetir infinitamente, tá? Ele vai aparecer sempre números diferentes aí depois. Não é o 7 que vai se repetir, não. Isso não é uma dízima periódica. Porque uma característica dos números irracionais é que não aparece dízima periódica, e sim uma dízima chamada de aperiódica ou de não periódica, tá bom? Agora acompanhe comigo aqui, ó. Preste atenção nesse resuminho que eu vou fazer, tá? Vai ajudar você a compreender melhor essa questão de conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Beleza? Veja só. Imagine o seguinte. O primeiro conjunto que nós falamos foi o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, vamos representar ele aqui, ó. Beleza? Então, aqui é o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Depois, nós falamos do conjunto dos números inteiros. Ok? Vamos representar aqui como conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z. Agora há pouco nós falamos sobre o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, e depois nós falamos do conjunto dos números irracionais. Certo? Agora veja só, presta bem atenção. Eu posso falar que todo número natural, ele é um número inteiro? Sim ou não? Veja só, se eu pegar aqui um número natural, 2, por exemplo. O número 2, ele também é um número inteiro? Verdade, né? Porque todo o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu posso afirmar que isso aqui é
Verdade. Todos os números inteiros também são números racionais? Também é verdade. Olha aqui um exemplo. Se eu pegar aqui o número, por exemplo, 4. O 4, ele é um número inteiro. Concorda comigo? E o 4, ele pode ser representado na forma de uma fração? Sim. Logo, todo número inteiro, ele também é um número racional. Um número racional. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e todos os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Outro exemplo, se eu posso falar que todo número natural, ele também é um número racional? A mesma coisa, né, pessoal? Todo número natural, se é inteiro e todo inteiro é racional, então eu posso afirmar que todo número natural também ele é racional. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos ver mais alguns exemplos. Eu posso falar que todo número inteiro ele é natural? Neste caso aqui, não. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui o número menos 3. Ele é um número inteiro. Não é verdade? Mas ele não é um número natural. Porque números naturais não existe número negativo. Então, todo número inteiro ele é natural? Não. Mas todo natural ele é inteiro? Sim. Tá? Fica aí essa observação para você. Vamos ver mais um caso. Eu posso falar que todos os números racionais são números inteiros? Neste caso aqui, também eu não posso afirmar. Por quê? Vamos supor que eu tenha esse seguinte exemplo. Eu tenho aqui uma fração 2 sobre 3. Ele é um número racional. Só que ele não é um número inteiro. Tá? Então, não posso afirmar que todo número racional ele é inteiro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver mais um caso. Eu posso falar que todos os números racionais, eles são reais? Ué, professor, mas você não falou de conjunto dos números reais. Mas isso aqui é uma verdade, vou explicar para vocês por quê. O conjunto dos números reais são todos esses números que estão aqui abaixo. Tá bom? O conjunto dos números reais, ele é formado por números naturais, por números inteiros, por números racionais e por números irracionais. Tá ok? Então, todos esses conjuntos de números, nós chamamos de conjunto dos números reais. Tranquilo, pessoal? E só para a gente finalizar aqui, vamos ver mais um caso. Eu posso falar que o conjunto dos números irracionais, ele pertence ao conjunto dos números reais? Assim como eu acabei de comentar, isso é uma verdade, tá bom? Então, entenda. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sinal está dentro do conjunto dos números racionais, tá bom? Agora, o conjunto dos números racionais, lembra lá o que nós falamos? Vamos fazer um breve resuminho aqui. O conjunto dos números racionais, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número decimal exato e ele pode ser um decimal periódico. Decimal periódico é onde aparece uma dízima periódica. Se aparecer uma dízima periódica, ele é um número racional. Agora, se não aparecer uma dízima periódica, que é o que nós chamamos de decimal aperiódico, aí então ele vai ser um número irracional, tá bom? Geralmente aqueles números que têm raízes que não dá um número exato, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 11, raiz de praticamente de qualquer número primo,
todos esses são números irracionais. Não aparece no número irracional uma dízima periódica, tá bom? Tranquilo, pessoal? Vou fazer aqui ainda mais uma observação. Preste atenção nisso aqui, ó. Lembra quando nós falamos sobre a reta numérica? Que é isso aqui? Repare esse pedacinho aqui, ó. Por exemplo, ó, entre 1 e o 2. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Então, nós temos a reta. E aqui eu tenho a representação de quê? Do número 1. E aqui eu tenho o número 2. Eu tô pegando só aquele pedacinho. Você concorda comigo que se eu tiver uma fração, como por exemplo, 6 sobre 5... Vamos pegar uma outra aqui, tipo 9 sobre 5. Abrindo aqui a calculadora, temos que 6 dividido por 5 dá 1,2. Então, esse aqui é 1,2. E temos que 9 dividido por 5 dá 1,8. Vamos identificar esse 1,2 e esse 1,8 lá na reta. Olha só. Aqui, bem nesse meiozinho, ó. Então, é o quem? É o 1,5. Aqui, então, vamos dividir aproximadamente em 4 partes, ó. Então, aqui é 1,1. Aqui é 1,2. Aqui é 1,3. Aqui é 1,4, 1,5. E a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui é 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. E chega no 2. Concorda? Então, identificando essas frações lá na reta numérica, é aproximadamente aqui, ó. Que é cujo resultado dá 1,2. E o 9 sobre 5 é aproximadamente aqui, que é onde está 1,8, certo? Por que eu estou comentando isso agora com vocês? Porque você consegue, pessoal, encontrar uma fração, um número racional, sempre entre dois números racionais. Se eu quiser encontrar aqui, por exemplo, um número racional que esteja entre essas duas frações aí, 6 sobre 5 e 9 sobre 5, basta eu calcular a média aritmética entre eles. Como é que se calcula isso? Você pega aqui, ó, 6 sobre 5, que é a primeira fração. Vou somar lá com a outra fração, que é 9 sobre 5. E o resultado vamos dividir por 2. Calculando isso aqui, o que vai dar? Ó? Como os denominadores aqui são iguais, então a gente repete o denominador e soma os numeradores. 6 mais 9... aqui vai dar 15, dividido por 2. Aqui, pessoal, é como se tivesse um denominador 1, não é verdade? Isso é uma divisão de fração. O que você faz? Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. E fazendo esse cálculo, ó, vamos fazer aqui a simplificação. Aqui, ó, 5 por 5 fica 1. E aqui por 5 fica 3. Então, o resultado disso aqui é, ó, 3 vezes 1 dá 3. E 1 vezes 2 dá 2. Ou seja, nós encontramos como resultado ali o 3 meios. Se você fizer a divisão de 3 por 2, você vai encontrar 1,5. Então, nós encontramos exatamente quem aqui, ó, o 3 meios. Entre duas frações, entre dois números racionais, calculando a média aritmética entre eles, a gente sempre vai encontrar o número, a fração do meio, que é o número racional que fica no meio entre essas duas frações, que neste caso aqui nós encontramos o 3 meios. Se eu agora quisesse calcular
outra fração, um outro número racional entre estes dois aqui, eu poderia? Sim. Aí ele ia encontrar ele exatamente aqui, uma nova fração. Entre esta nova fração que estaria aqui e o 9/5, eu conseguiria encontrar uma outra? Sim, que ficaria exatamente aqui. Ou seja, pessoal, você sempre consegue pegar dois números racionais e encontrar um número racional entre eles, fazendo simplesmente o cálculo da média aritmética, tá bom? Isso é infinito, você sempre vai conseguir encontrar um novo número entre dois números racionais. Resumindo aqui então, pessoal, preste atenção. Um resumo. Número inteiro, como por exemplo o 19, ele é um número racional. Um decimal exato, como por exemplo o 1,9, ele é um número racional. Um número que aparece uma dízima periódica, como por exemplo 1,999 e assim vai infinitamente. Ele também é um número racional. E ele pode ser representado também de que forma? 1,9 e um tracinho em cima. Um segundo exemplo parecido. É também uma dízima periódica, só que aqui agora ele é tipo 1,9393 e assim vai. É a mesma ideia. Ele é um número racional e você pode representar com esse tracinho em cima do 93. Uma dízima aperiódica, como 1,935781 e assim vai infinitamente. Repare que não se repete, então ele é um número irracional, ok? Outra coisa importante que nós falamos: todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez estão dentro do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais é isolado desses três conjuntos, concorda? E ainda nós chegamos a comentar com vocês que todos esses conjuntos, eles fazem parte do conjunto dos números reais. Outra coisa que nós comentamos é que entre dois números racionais, podemos encontrar sempre outro racional. Neste caso, nós fizemos usando a média aritmética. Então, entre dois números racionais, podemos encontrar sempre um novo número racional. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Vamos praticar algumas questões de concurso público que caiu em provas recentes. Olha só. Verifique as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. O número racional Q pode ser escrito como uma fração. Lembra lá quando nós comentamos? Todo número racional ele pode ser escrito na forma de uma fração A sobre B, ok? Em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Isso aqui tá certinho. Beleza, pessoal? Um número real positivo é sempre menor que ou igual, ó, ele pode ser menor ou ele pode ser igual ao seu quadrado. Nós comentamos lá atrás, pessoal, que toda vez que você quiser provar se uma
alternativa, se ela é verdadeira ou falsa, você precisa ir atrás de um contra-exemplo. O que a questão aqui está falando? Imagina o seguinte, se eu pego aqui, por exemplo, o número 2, ele é um número real e ele é positivo. Se eu elevar ele ao quadrado, qual vai ser o resultado? 2 ao quadrado aqui dá 4. Aí a questão está dizendo que esse número aqui, ele sempre vai ser menor ou igual ao seu quadrado. Neste exemplo que eu coloquei aqui, é verdade, ele é menor do que o resultado dele elevado ao quadrado. Agora vamos ver um outro exemplo. Ao invés de 2, vou inverter a fração. Vai ser 1 sobre 2. E vamos elevar agora ele ao quadrado. O que vai acontecer? 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado dá 4. Analisando esses dois números aqui, ó. Quem é o maior, quem é o menor? Esse aqui é 0,5. Esse aqui, 1 dividido por 4, dá aproximadamente 0,25. Perceba que esse aqui eu posso pegar como um contra-exemplo. Por quê? Porque 1 sobre 2, ele é real, ele é positivo, eu elevei ao quadrado. Só que esse resultado 1 sobre 2, ele é maior do que ele elevado ao quadrado. E a questão falou que ele vai ser sempre menor. Essa informação ela está errada. Logo, a gente tira como conclusão que aqui está errado. Tá bom? Não posso afirmar isso. Números inteiros diferentes podem ter seus quadrados iguais. Gente, aqui está falando que podem ter. Não está dizendo que sempre vão ter. Se eu tiver aqui, por exemplo, o 3 positivo e elevar ao quadrado, e eu pegar o 3 negativo, são números inteiros diferentes? São inteiros diferentes? Sim. E eu elevando eles ao quadrado, vão ter resultados iguais? 3 ao quadrado dá 9. E menos 3 ao quadrado também dá 9 positivo. Então, eles podem sim ter resultados iguais. Logo, aqui é verdadeiro. Então, a 1 e a 3 são verdadeiras. Resposta, letra B de Bosque. Ok? Olha essa outra questão. Considere as assertivas a seguir. O número 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Verdade. O número 0,666, ou seja, temos aqui uma dízima periódica. Ele pertence ao conjunto dos números racionais? Verdade. O número 3,14 pertence ao conjunto dos números irracionais? Gente, isso aqui está errado. Tome cuidado com uma coisa. Lá atrás, nós vimos que esse número aqui, ó, 3,141592, que é o número π. Só que lá eu coloquei o número completo praticamente, ou pelo menos uma parte deste número. Só que aqui ele está me oferecendo um número 3,14 exato. Aqui não está aparecendo pontinho, pontinho, pontinho para mim, não, para dizer que isso continua. Então, se ele é exato, então esse número é um decimal exato. Se é um decimal exato, ele é racional e não irracional. Tenha cuidado com isso. Então, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Logo, a resposta é a letra C. Tá ok? Vamos avançar. Olha essa questão aqui. Ela diz o seguinte. Analise as seguintes afirmações. Raiz quadrada de 26 é um número inteiro? Não, né, pessoal? Não é um número inteiro. Agora, se aqui fosse raiz quadrada de 25, o resultado é 5. E 5 seria um número inteiro. Aí ficaria certo. Mas raiz de 26, não, ele é um número irracional. Menos 3 elevado ao quadrado é um número natural? Verdade.
Porque se você pega menos 3 e eleva ao quadrado, você vai encontrar o resultado 9 positivo. E 9 ele é um número natural. 3 sobre 7 é um número racional? Verdade, pois 3 sobre 7 ele é uma fração. E todo número que pode ser representado em forma de fração, ele é um número racional. O resultado de 3 sextos mais 7 meios é um número inteiro? Vamos fazer o cálculo aqui. Vamos fazer de duas maneiras, ó. 3 sextos mais 7 meios. Vou fazer aqui de duas maneiras. Uma é aquela forma mais comum que vocês já sabem, que é tirando o mínimo múltiplo comum. E tirando o mínimo múltiplo comum, aqui entre 6 e 2 é o 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 3 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 7 dá 21. Então, somando aqui vai dar 24 sobre 6, o resultado é 4. Uma segunda forma de se fazer é usando o método da borboleta. Você multiplica aqui primeiro, 2 vezes 3 dá 6. Multiplica depois assim, 6 vezes 7 dá 42. E multiplica depois assim, 6 vezes 2 dá 12. Então, 6 e 42 somando vai dar 48 sobre 12. Fazendo a divisão você encontra o 4. E o 4 ele é um número inteiro. Logo, isso aqui também é uma verdade. Então, a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. Resposta letra D. Beleza? Na reta numerada abaixo estão marcados alguns números. Se formos marcar o número representado pela fração menos 5 sobre 2, este número ficará entre. Pessoal, se você pegar aqui, ó, menos 5 sobre 2. Se você fizer a divisão de 5 por 2, quantas vezes o 2 cabe no 5? Cabe 2 vezes. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 sobra 1. Passa a vírgula, aumenta um 0. 2, cabe quantas vezes no 10? Cabe 5 vezes. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10, 0. O resultado disso aqui, então, é o quê? É 2,5, só que negativo. E menos 2,5, ele vai estar entre quem, ó? Entre esses dois números, não é verdade? Porque o menos 2,5 é exatamente aqui no meio, ó. Então, ele está entre o menos 2 e o menos 3. Resposta da questão, letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, não esqueçam. O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser representados na forma de uma fração. E este número ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um decimal exato, ou ele pode ser um decimal periódico, onde aparece a dízima periódica, ok? Os números irracionais, ele não aparece a dízima periódica, tá bom? Ele é considerado como um decimal não periódico ou aperiódico, tranquilo? Espero que tenham entendido aí essa parte de números racionais e irracionais, tenham entendido as questões que nós respondemos. Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.